Eu nasci em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Meus avós vieram da Itália, Vêneto, Lugo de Vicenza, minha mãe de origem portuguesa. Ali na zona de Bom Jesus e Vacaria, muitos dos Açores, da Ilha da Madeira, entende? Então, eles vieram para Caxias e Antônio Prado. E ali, então, eu nasci em Vacaria, depois dois irmãos meus nasceram em Antônio Prado. Logo depois da guerra, em 45, nós mudamos para São Paulo. Meu pai era caminhoneiro e viajava entre Porto Alegre e São Paulo. Então, eu fico em Porto Alegre ou fico em São Paulo. E quase que eu fiquei no Colégio Rosário, no Rio Grande do Sul, mas você pode ver a providência divina que nós escolhemos São Paulo. E ali, então, dois irmãos mais novos nasceram, o Antônio e o Ernestinho, e depois o Paulo. Mas o meu irmão Elmo e ele nasceram em Antônio Prado. Então, ali foi que nós nos convertemos. A irmã Bassi, a mãe do falecido pastor Bassi, Hermano Bassi, entregou uma Bíblia para meu pai. E ali, então, nós aceitamos a mensagem em 1948. Foi uma experiência maravilhosa. A primeira igreja que eu tive foi Arthur Alvim. Hoje, milhares de igrejas nós temos aí em São Paulo, né? Eu senti o desejo, assim, de estudar, né? Eu não sabia o que ia fazer com a minha vida, né? Eu pensava em ser, talvez, um advogado, não sei, no Brasil, né? Quando eu era católico. Mas foi aí, então, que eu me inspirei a ir para o colégio. Eu me lembro que eu estava sentado com a minha mãe, o pastor Jerônimo e o pastor Quinto foram na igreja do Brás, em São Paulo, e fizeram propaganda no colégio. Interessante que meu pai, que era caminhoneiro, ele puxou uma carga de uvas no Rio Grande do Sul para São Paulo e levou lá para a fábrica, para o Superbom. Ele voltou para casa e disse para minha mãe, Camila, é o nome da minha mãe, esse é o colégio para o Léo. Mas eu já estava matriculado no colégio Fernão Dias, em São Paulo, onde eu terminei o ginásio. Você vê como que já a influência que teve de ver o colégio, meu pai ficou inspirado, impressionado com a escola. Mas aceitando, abraçando a mensagem adventista, abriu os horizontes e ali então nós começamos eu fui para o colégio. O pastor Dario Garcia era o diretor quando eu entrei em 49. O pastor Jerônimo Garcia e o pastor Kimpel estavam na igreja central fazendo propaganda do colégio. E eu tinha sido recém-convertido, nós nos convertemos em 48, eu estava com a minha mãe disse, Léo, este é o colégio que você vai estudar. E foi justamente quando eu cheguei no colégio, a primeira pessoa que encontrei foi o pastor Dario Garcia. Ele abriu as portas para mim, eu não tinha dinheiro, e como eu diria que um dia eu ia casar com a sua sobrinha, a filha do pastor verdade. Ravel. Eu joguei muito vôlei no colégio. O Ademar Quint, eu e o Gerson Pires jogávamos muito vôlei do time ideal. Sim, eu era um dos melhores cortadores. Nós tínhamos um timaço, viu? O time do ideal. E, inclusive, depois o outro time era o ideal era melhor no vôlei e o Torpedo era melhor no basquete. Inclusive, quando eu estava na Andrews, eu joguei num dos times lá da Andrews. Nós tivemos um campeonato e fui considerado, naquele tempo, um dos melhores cortadores. 3 cortadores. O meu amigo Zedemar Buscagin, que eu gostaria que ele estivesse no meu time, mas ele jogava com outro time, ele estava na Andrews também. O Zedemar e eu, e um americano chamado Donald Sandstrom, que foi missionário no Brasil. Nós 3 fomos escolhidos os melhores cortadores da Andrews. Eu gostava que muito. legal. Eu jogava com jovens quando viajava, né? Eles ficavam admirados. Estive na Índia, você imagina um vice-presidente jogando vôlei com o pessoal. Eles ficaram entusiasmados. Andar com vôlei nas camporisas, jogava vôlei com eles, né? Então, isso me ajudou muito isso, sabe? A brincar com os jovens e participar com eles, entende? Ele ajudou muito. Sim. Uma das coisas que eu fiz muito no colégio, que foi uma bênção, sabe o que foi, Emily? Decorar os versículos da matina, todo dia. Você sabe que chegou um ponto que eu só olhava assim o versículo e já sabia de cor. Então, o pastor Mário Roque, que era o diretor, pedia 3 ou 4, 5 pessoas, os estudantes, que falassem na hora do culto da manhã os versos. Isso eu fiz por muitos anos, todos os anos que eu estive no internato. E você sabe, você não tem ideia como aquilo me ajudou nos meus estudos, você compreende? De decorar os versos da Bíblia. Inclusive, quando eu estava no colégio, no primeiro ano, eu li às vezes 70, 80 capítulos da Bíblia ali no... Sabe aquela mata assim ali ao lado do dormitório? Aquele arvoredo bonito que tinha ali? Eu sentava ali e estudava 60, 80 capítulos da Bíblia
eu li os livros da Ellen White, o Desejar das Nações. Então, foi uma experiência maravilhosa, aquele primeiro amor que eu tinha pela igreja, o primeiro ano como adventista, né? E outra coisa, o culto na mata. Nós nos reuníamos, descemos lá para a mata, fazíamos o culto. Eu fui mais tarde diretor desse culto. E ali você pregava. Então, um colega fazia um sermão de poucos minutos, e depois nos dividimos em grupos oral e íamos subindo, então, para a cafeteria. Mas olha, é uma coisa inolvidável, né, meu? Você, o sino batendo, né? E você entrava assim, né? E no dormitório, parecia que nós estávamos indo para a eternidade, né? Tão lindo que foi isso. Mas a experiência do colégio foi inolvidável, né? Porque eu aprendi a comportar, ganhar meus estudos, preparar para a vida, né? Encontrei uma companheira, né, ali no colégio. Além disso, dirigir o culto, liderança, dirigindo o culto de oração da mata, dirigindo também o clube, por exemplo, do dormitório dos moços, das moças, o diretor da Liga dos Jovens. Naquele tempo, em 52, eles só pediam a que já era formando do quarto ano teológico para ser diretor da Liga, que hoje é EY, né? A JA. Mas o professor Schwantz me colocou no meu segundo ano de teologia e colocou como diretor dos jovens, da Liga dos Jovens. Você pode ver como tudo isso contribuiu para me ajudar no meu ministério jovem. Então, como Deus dirigiu em tudo. Então, eu sempre dizia que o professor Schwantz, a ele, que foi ele, com a graça de Deus, que me ajudou. E ele vinha me visitar com frequência lá na Estação Geral, quando eu era vice-presidente, conversávamos, né? Porque era um homem maravilhoso, o professor Schwantz. Então, estou graças a ele por tudo que ele fez por mim, me orientar em minha carreira, que foi de servir a juventude e servir a igreja também, na verdade. Então, são histórias do passado que demonstram como que Deus dirige as nossas vidas, né? Mas o importante também é que o colégio preparou líderes para a igreja, certo? Essa é uma das funções principais. Unindo casais, preparando famílias, preparando líderes para a igreja, na verdade. E é que dá o tom para a liderança, para as doutrinas, para tudo na igreja nacional. Né? Vem aí dessas instituições, na verdade, a Revista Adventista, os planos, os projetos, né? Para todos os meus colegas foram líderes, né? Da nossa igreja no mundo inteiro. Então, eu vejo isso como um centro de treinamento para liderar a igreja e inspirar a igreja ao serviço. Eu fiquei contente que agora os nossos jovens estão partindo também para outras terras, né? Você imagina que é só o pastor Nigre e eu, agora nós temos líderes, a Associação Jaus tem 15 brasileiros, né? Eu disse para o pastor Costa Júnior, você devia mudar a língua aí para o português. É. Então, em outras partes do mundo, estão líderes servindo a nossa igreja. Então, antigamente, é o que eu tenho dito, muitas vezes, não é só receber, nós recebemos a instrução, recebemos a inspiração. Por que só a América agora? Por que só a Europa? Os primeiros vieram da Alemanha, como você sabe, né? Os primeiros vieram da Alemanha, começaram a obra no Brasil, depois dos Estados Unidos. Então, agora é a nossa vez de participar, não é verdade? De levar a mensagem para que todos possam. Ainda temos, a última vez que viram 12 países onde não temos presença nenhuma no mundo inteiro. Então, há muito o que fazer ainda, não é verdade? Mas aí está o segredo. E esses que voltam do campo missionário não são mais as mesmas pessoas, entende? Eles voltam inspirados e servirão de líderes para preparar outros também para a igreja. Não há dúvida. Mas o senhor estudou aqui quais anos? 49 a 54. Eu fiz o curso normal e depois fiz teologia. Daí, então, eu me casei em 56. Nós fomos para os Estados Unidos para estudar. Porque naquele tempo, o colégio que eu fui para o ministério primeiro, né? E foi meu primeiro ano de ministério. Eu tive seis igrejas. A igreja principal lá de Maringá. Então, nós nos correspondíamos. Você não tem uma ideia. Eu descobri outro dia 200 cartas que nós achamos. Dá para fazer uma novela, viu, Emily? Que ela mandava para mim, porque ela tinha que terminar um ano de científico, né? E aí, dia 20 de fevereiro de 1956, nós casamos e fomos para os Estados Unidos. Mas o colégio, naquele tempo, o nosso era, eles chamavam de Junior College. Então, eu tive que passar mais de um ano na Serra. E depois, então, me formei no La Sierra em 58, né? Em 59, fui para a velha Potomac University, que agora é Andrews.
Uhum. Então, em 59 e 60, então, ela era também ali em Washington, Tacoma Park. Então, aí comecei depois em 60, 62, lá na Andrews. Foi a primeira turma da junção, né, que teve com a Emmanuel Missionary College e a Potomac University. Aí foi a Andrews University. Então, a nossa turma do MDiv, o bacharel em divindade naquele tempo, foi a primeira turma da Andrews. Inclusive, está o pastor Thompson, foi o secretário da Associação Geral, o pastor Paul Sunier, fomos colegas, uma turma mais de 12. Fizemos o BD, que agora chama-se Master of Divinity. Uhum. E daí o resto é história, né? Nossa, que legal. Saímos em 65, um mês, com 3 filhos. Já tinha meu segundo filho, que tinha nascido em Michigan, meu terceiro filho, que nasceu lá também na Califórnia. E assim nós voltamos de navio para o Brasil. O interessante, Emily, quando eu terminei o meu curso, digo, o meu pastorado lá em Maringá, houve uma Bienal, em 1956. Então, nessa Bienal, eles queriam me eleger departamental de Jovens e Educação, porque tínhamos um grupo muito animado ali em Maringá, com a Liga Volante, fazíamos programas de jovens, entende? E foi uma alegria aquele ministério, né? Aí o pastor Dario me deu um conselho e disse, Léo, vai para os Estados Unidos. E meu sogro também. Você é muito jovem, as escolas não são fáceis, apesar que você tem o curso normal. E agora veja como que Deus dirige, né? Eu aceitei o conselho deles, fui para os Estados Unidos, voltei. Quando eu voltei, eu pensei que ia ser pastor em Londrina, falava que ia ser professor de Bíblia. Enfim, eu digo, que bom, não há problema. Ponta Grossa, Curitiba. E naquela mesma época, houve uma Bienal. E a Bienal foi feita lá em Londrina, e nessa época me chamaram para o mesmo chamado que eu recebi em 56, me chamaram depois, mais tarde, em 66, 10 anos mais tarde. Então, eu fui eleito diretor de Jovens e Temperança na Associação Paraná Santa Catarina, trabalhando com o pastor Wolf, com o pastor Itanel, o pastor Floriano Xavier dos Santos. E ali eu fiquei até 1967, quando a União me chamou, a União Sul Brasileira, para ser diretor de Jovens da União Sul. Ali fiquei de 66 a 70. E uma coisa interessante que deve saber, em 69, o Dr. Wilson Rossi e eu organizamos uma caravana de 130 irmãos e jovens para ir ao Congresso Mundial em Zurique. Foi o primeiro e último congresso mundial que tivemos. Eu quis fazer um outro em 82, mas não deu certo. Então, viajamos por toda a Europa, minha esposa e eu. Minha sogra estava muito doente, né? Então, nessa viagem, em 69, voltamos para o Brasil depois de tudo isso, uma viagem inovidável. E aí, em 1970, novamente, devo dizer uma outra coisa interessante. O pastor Pearson veio para o Brasil em 1900, acho que foi 68. Eles precisavam de um tradutor. Reuniram todos os líderes da América do Sul, presidentes de associações de união, e ele, então, foi o orador de um livro que eu tenho aqui, está em inglês, um livro que ele sobre como liderar a liderança no mundo hoje em dia. Então, o povo gostou muito. Então, eles pediram ao pastor Hélio Pereira e a mim que fôssemos os tradutores oficiais. Eu estava, naquela época, muito bem com o meu português, com o meu inglês, né? E o pastor Elbio Pereira ficou doente. Eu tive que traduzir para o pastor Pearson por 10 dias. Você imagina. Nossa. Foi o contato que eu tive com o presidente da Associação Geral. E mais tarde, então, também veio o pastor Hancock, que era o diretor dos jovens, entende? Associado. Uhum, Ele não era uhum, ainda o diretor mundial dos jovens, ele era associado para os desbravadores e acampamentos. uhum. Estamos nos conhecendo. Você pode ver como Deus dirige, então, né? Aí eu fui, voltamos para o Brasil em 70. O pastor Dr. Wilson Rossi e eu organizamos uma caravana para a Associação Geral, que ia ser Uhum. lá em Atlantic City. Ele disse, Léo, eu quero que você seja orador, digo, tradutor e orador, para que nos leve, vamos ao Japão, vamos à América, e eu pago tudo para você. Eu falei, que maravilha! Aham. E ali foi a maior surpresa, Emily, na minha vida, em 1970. O pastor, uma coisa interessante, o pastor Oswaldo Azevedo, que era o meu chefe, a nossa união tinha um grupo apenas de 6. Não podia ter Aham. mais uma cota de apenas 6
na comissão de nomeações. Então, ele disse assim, Léo, porque você fala inglês, eu vou colocar você na comissão de nomeações para você traduzir para nós. Naquele tempo, pouca gente falava inglês. Palavra. Resultado, aí eu fiquei ali e houve uma crise muito grande na América naquele tempo. Os irmãos afro-americanos estavam criando problemas, eles colocaram uma pessoa mais jovem no departamento, para começar. Aquela crise da era de 60, que você sabe muito bem, né? O pastor Rencalde, nós pensamos que não ia ficar ninguém no departamento. Ele disse. E outra crise era essa questão de problemas que eles queriam um líder jovem afro-americano no departamento de jovens. E foi assim que eu, naquela comissão ali, assisti todo esse detalhe, né? O pastor Hancock veio à frente e ele foi eleito o presidente, o diretor de jovens, ali naquela comissão de nomeações. E daí tinha que escolher os associados. Então, um deles, eles chamaram o pastor George Brown. E eu saí em segundo lugar, imagine só. A turma brincou, Léo, pelo menos você pode contar para os teus avós, para os teus parentes, que o teu nome apareceu por lá, viu? Vocês estão brincando comigo, né? Bom, resultado, viu, Emílio? No dia seguinte, ele não aceitou o chamado. Imediatamente o meu nome foi para frente, e uma longa história, contando uma longa história short, né? Curta, né? Eu fui eleito diretor associado. E o pastor Nigri, eleito como um dos primeiros vice-presidentes da Associação Geral. E ali começou meu ministério, né? Por 10 anos, com minha esposa veio depois com os meus filhos em dezembro. Isso foi em 1970, 80, né? Eu trabalhei como líder de desbravadores, grupos étnicos e jovens, etc. Né? Aí, quando foi em 1980, em Dallas, aí eu fui eleito diretor mundial dos jovens. Aí tive que escolher a minha equipe, né? E ficamos de 80 a 85. Os meus associados estavam ali, tivemos uma linda equipe, viu? Mas, infelizmente, no fim de 85, eles quiseram mudar para esse Church Ministry Department, o departamento de ministérios da igreja. Aí tivemos uma eleição, eu fui escolhido como associado lá em Nova Orleans para o departamento de Church Ministries, mas justamente em outubro veio o concílio anual da Associação Geral e o pastor Thompson pediu que eu fosse eleito como secretário associado. Foi uma experiência maravilhosa, porque com a experiência que eu tive com jovens, eles queriam alguém que pudesse ir nos colégios, nas universidades, e inspirar os jovens ao trabalharem no campo missionário, compreende? Bom, aí a outra surpresa foi em 1990, né? Você sabe muito bem ali, nessa Associação Geral, em 1990, então, eles queriam um outro vice-presidente. O pastor Nigri foi o primeiro presidente por 10 anos, de 70 a 80. O pastor Enoque Oliveira foi o segundo, de 80 a 90. Então, agora, quando surgiu essa próxima Associação Geral, né, que foi ali em Indianápolis, o pastor Falkenberg foi eleito o presidente. Então, eles queriam escolher a equipe. A maior surpresa, naturalmente, para mim foi que eu soube que o pastor Neil Wilson, que é o pai agora do pastor Ted Wilson, ele já me conhecia, eu estava lá por muitos anos, o Léo falando inglês, está aqui, conhece o mundo, conhece a igreja, fala os dois idiomas, e já está aqui desde 1970, né? E foi assim que, com a graça de Deus, me pediram que fosse um dos vice-presidentes da Associação Geral. A princípio eu tinha ADRA, tinha Christian Record, a nossa instituição para os cegos, e o trabalho, naturalmente, quando o presidente designa departamentos, cada vice-presidente tem um departamento. Eu tinha, por exemplo, jovens, liberdade religiosa e saúde, né? Então aí foi até 1995, fui reeleito lá na Holanda, e depois 95 para o ano 2000, novamente, em Toronto, ali fui reeleito novamente. Eu tive o privilégio, Emily, de ser eleito ou reeleito 8 vezes. Quer dizer, só isso é uma bênção maravilhosa para mim, como Deus dirigiu em tudo, e eu dou graças a Ele por tudo isso, né? Ele tem sido muito bom para comigo. Eu tive o privilégio de ficar lá 33 anos, que é um recorde, como eles chamam, recorde.
Então, agora, como aposentado desde 2003, muitos perguntaram por que você não foi até 2005. Eu expliquei, porque, em primeiro lugar, eu quero dirigir, eu quero dizer quando que eu vou me aposentar, não quero que ninguém me diga, agora você chega para você. Então, eu me aposentei na metade do quinquênio. Essa é a outra razão, é que minha esposa sofreu muito com a minha viagem. Você imagina, por exemplo, quando eu fui para a África em 1973 pela primeira vez, fiquei 2 meses na África. Não tinha celular, não podia falar pelo telefone, era uma verdadeira fortuna, como você sabe. O pastor Leite, que chamou do Brasil a esposa, viajando, Léo, gastei $300 para chamar minha esposa, era impossível. Então, eu não podia gastar, falar no telefone, não podia mandar, não tinha e-mail, né? Aí, então, eram só cartas. Então, minha esposa me mandava cartas, eu recebia, mandava um telegrama, o pastor Léo chegou bem na União tal, assim, assim. Eu ia visitando as uniões, a Trans-Africa Division, uma enorme da União, viajei por 2 meses, com reuniões de manhã, de curso de liderança. Isso foi incrível, foi em 1900, como eu disse, uma das melhores viagens que eu fiz até hoje. Mas, como resultado, minha esposa sofreu muito com isso. Eu recebia as cartas que ela mandava dos Estados Unidos, mas ela não recebia minhas cartas. Eu acho que metade das cartas só chegaram depois que eu voltei para os Estados Unidos. Então, você pode imaginar o que ela passou, né? Então, agora é a minha vez de cuidar dela. Então, eu quero dedicar tudo a ela. Ela tem estado com problema de saúde, então eu cuido dela com todo carinho e todo amor, porque ela sofreu muito, né? Ela está com 84 e eu vou fazer agora em dezembro 87. Graças a Deus temos boa saúde, como ela diz, remando contra a maré. E aguardando a volta de nosso querido Salvador, o Senhor Jesus Cristo, entende? Bom, queria dizer em primeiro lugar quão feliz eu me encontro de estar aqui agora. Agradecer a Deus pela oportunidade de servi-lo. Não há algo melhor do que servir a Cristo. Foi o que ele fez. Ele veio aqui para servir-nos, né? Minha esposa e eu estamos lendo agora um devocional do Martinho Lutero. Estou lendo Desejar Todas as Nações, a Bíblia. Estamos em Mateus. Tudo isso nos inspira a servir a Cristo melhor. E o que mais me impressiona é que, através do meu ministério, eu nunca me esqueço do congresso que nós tivemos lá em Curitiba, Maranata. Eu pedi ao pastor Wayne Hooper, que preparasse um hino, que ele está agora no Inário dos Jovens, o hino Maranata. Eu pedi o seguinte, que ele lembrasse 4 palavras em inglês: to love, to announce, to wait for Jesus Christ to come. Então, amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Cristo. Então, esses foram os 4 As de Maranata. Então, através do meu ministério, através da minha vida como pastor, essa tem sido uma parte principal, o sine qua non, como diz o latim, sem a qual nós não podemos viver. Porque Paulo diz assim, que Cristo irá voltar para aqueles que amam a sua vinda. E ele, então, não era uma espécie de uma saudação que eles tinham naquele tempo, entende? Então, meu primeiro sermão que eu quero pregar agora, assim que parar todo que eu posteria na minha igreja, será sobre esse, amar a volta de Cristo. Então, nós vemos não somente... Porque o amor é algo importantíssimo, não é? Não é amo isso, amo aquilo, eu gosto disso ou aquilo. É uma palavra de Paulo, uma saudação. Quando ele terminava as suas epístolas, lá em 1 Coríntios, Maranata, Cristo vai voltar em breve. Então, naquele congresso, eu nunca me esqueci. O primeiro dia, quarta-feira, foi tudo sobre amar. O segundo dia, como anunciar a volta de Cristo. O terceiro dia, como apressar a volta de Cristo. E no quarto dia, nós usamos, então, aguardar a volta de Cristo. Então, se nós amamos, se nós anunciamos, apressamos, temos que estar agora preparados para a sua volta. E o triste de tudo isso, que eu espero que não aconteça com o nosso jovem no Brasil, é que, ali em Timóteo, Paulo diz assim, venha, ele manda um SOS, venha imediatamente, venha me ajudar. E Demas me abandonou, amando o nosso século. Então, veja assim o paradoxo, o contraste, não é verdade? Paulo querendo inspirar que os irmãos, que os jovens, que nós como igreja, amemos a volta de Cristo. Quando você ama alguém, é parte do seu âmago, é uma coisa que vem lá de longe, né? Então, o amor é algo... Eu estava lendo justamente hoje com a minha esposa a razão que Cristo deixou esta terra, porque ele
amou esse planeta pródigo, entende? Veio para nos salvar. Então, para mim, isso é muito importante. E ver que esse jovem abandonou Paulo no momento de grande tristeza, de grande progresso, de liderança para Paulo. Ele o deu. Então, o que aconteceu? Ele sabe, ficou mais entusiasmado com as mobílias dos romanos, com as carruagens dos romanos. Essa é a tentação que nós temos hoje. Eu quero dar um apelo, concitar os nossos jovens no Brasil, a nossa igreja, para que nós amemos realmente, né, esse HP, esse amor genuíno que nos faz levar a igreja, levar o nosso povo a se preparar para a sua volta. Que não sejamos como Demas, que no momento de crise, quando enfrentamos crise, ele pega e abandona tudo, não é verdade? Tem sido uma alegria servir a igreja. Eu dou graças a Deus que Ele me deu a saúde. Graças a Deus nunca fiquei doente nas minhas viagens. Deus foi misericordioso para comigo. Eu quero somente louvar o seu nome e dizer à nossa igreja no Brasil que todos nós sejamos preparados para a sua volta. Nós sabemos o que está acontecendo com esse vírus. Vivemos em um mundo, em dias tumultuosos, como nunca vimos na história da igreja e na história deste mundo. Eu nunca vi coisa igual. E o que está acontecendo aqui na América agora é simplesmente inacreditável, incrível, compreende? Então, esse é o meu apelo para a igreja, que nos preparemos, amando a sua volta, anunciando a sua volta, apressando a sua volta e aguardando como? Estudando a palavra de Deus, estudando o Espírito de Profecia e anunciando àqueles que não conhecem essa verdade que Cristo estava voltado dentro em breve em majestade. E, naturalmente, orar. Eu sempre digo, nunca devemos sair de casa sem orar, né? E ao chegar em casa, orar. Eu tinha sempre como costume, assim que eu me levanto, já caio de joelhos. Dizer, Senhor, obrigado por esse descanso, pela vida que Tu nos concedes. Então é importante que estejamos preparados para a Sua volta e que esse centro de memória possa ser uma verdadeira inspiração para os futuros líderes de nossa igreja. É o que eu posso fazer uma oração também, Emily? Por favor. Altíssimo Deus e bom Pai que estás nos céus. Levamos a nossa voz a Ti em gratidão pelas bênçãos maravilhosas que Tu nos prodigalizas a cada dia de nossas vidas. Senhor, como disse Machado de Assis, nesse livro Helena, que a oração é como a escada de Jacó. Por ela ascendem as nossas petições ao céu, através dos anjos que elevam isso ao nosso Senhor e Salvador, e por ela descendem as divinas consolações. Ó querido Pai, que essa seja a nossa esperança de que Tu, Senhor, recebas as nossas lutas, nossas vicissitudes, nossos problemas, que nos mande lá dos altos céus, meu Pai, o alívio que nós necessitamos, o bálsamo que necessitamos para enfrentarmos os dias em que nós estamos vivendo. Abençoa a Tua igreja, essa linda instituição do NASP, querido Pai, essas 3 universidades, a TOB, todo o nosso querido Brasil. Deus seja louvado por tudo isso, Senhor. Abençoa também o Centro de Memória, o Estênio, a Emily, todos que trabalham com ela, enfim, suas famílias, seus queridos, a liderança da tua igreja na América do Sul. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Emily, foi um prazer conversar com você, viu? O prazer foi meu, pastor. Muito, muito obrigada. Nós aqui do Campo São Paulo, do NASP como um todo, e do Centro de Memória, agradecemos muito a participação do senhor. Vai ser uma bênção muito grande quando as pessoas Amém. puderem ver. Maranata, o Senhor logo vem.